Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra. E hoje é um vídeo mais curtinho em que eu vou falar sobre um dos métodos de indução de parto, que chama misoprostol. Se vocês não são inscritos aqui no canal, já se inscreve por favor e deixa um like aqui no vídeo que me ajuda muito a divulgar esse conteúdo para outras pessoas que estão precisando desse conteúdo, grávidas, que talvez passem aí por uma indução do parto. E também me sigam no Instagram, se vocês quiserem ter um contato mais próximo comigo, porque lá o contato é mais fácil, eu sempre abro caixinhas de perguntas e tal. E então, vamos lá, já tem um vídeo aqui no canal que entrou em abril de 2022, que chama Indução do Parto, eu vou deixar aqui no card, em que eu explico o que é a indução, quando que ela pode ser necessária e cito por cima aí os métodos de indução, mas agora eu tô trazendo vídeos específicos para cada um dos 3 métodos de indução que a gente tem disponível aqui no Brasil, para detalhar, né, o uso desses métodos, caso vocês estejam aí vivendo uma gestação que por algum motivo talvez vá precisar de uma indução e queiram saber mais detalhes para aprender sobre eles. Então esse vídeo aqui ele é sobre o tal do comprimido que chama misoprostol, que é também a mesma droga, né, o mesmo remédio chamado Cytotec. Então há um tempo atrás aí teve um caso famoso de uma blogueira, eu não vou falar o nome dela, que ia ter um parto induzido e daí isso viralizou, né, na mídia e várias notícias assim, nossa, o meu médico queria me dar Cytotec, que é um remédio abortivo e realmente quando a gente tem, por exemplo, um aborto espontâneo, né, uma gestação que não evoluiu e o bebezinho parou de se desenvolver e você quer fazer com que o corpo da mulher elimine esse material, né, expulse sem você ter que fazer um procedimento para tirar a gravidez lá de dentro, a gente pode usar o misoprostol, que é conhecido, né, o nome de venda dele é conhecido como Cytotec, que é a mesma droga que a gente também usa agora no final da gravidez para estimular o útero a contrair. Então a primeira coisa é vocês não se assustarem se vocês forem pesquisar na internet essa medicação misoprostol e verem que é a mesma medicação do Cytotec, porque mas ela pode ser usada, né, para provocar a expulsão de uma gestação não evolutiva ou para provocar um aborto no início da gravidez, mas quando ela é usada no final da gravidez, ela vai fazer meio que a mesma coisa, vai estimular o útero a entrar em trabalho de parto e isso é uma coisa boa quando você está num processo de indução, que é justamente você fazer o corpo da mulher entrar em trabalho de parto de uma forma artificial, digamos assim, né, você através de remédios e não do próprio corpo dela, né, entrando em trabalho de parto. O misoprostol ele é uma prostaglandina e ele é usado no processo de indução na via vaginal, então é colocado um comprimido no fundo da vagina de 4 em 4 ou 6 em 6 horas, isso varia de hospital para hospital e na maioria dos lugares é de 6 em 6, mas existem protocolos de 4 em 4. E essa medicação ali na região do colo do útero, ela age com o objetivo de modificar esse colo, tornando o colo mais favorável. Então, o colo do útero, se ele está numa situação de fora de trabalho de parto, ele geralmente é um colo que está grosso, fechado, então eu não consigo pôr dedo, não tem dilatação, e mais endurecido. E quando a gente usa o misoprostol, o nosso objetivo é que esse colo fique mais mole, mais fino e com alguma dilatação, tornando esse colo mais favorável. Então assim, o objetivo primário do uso do misoprostol é melhorar as características do colo do útero. Mas em vários casos, essa modificação do colo e a própria prostaglandina, né, o próprio remédio ali na região do útero, também pode deflagrar contrações uterinas e deflagrar o trabalho de parto, ao ponto de que talvez depois do uso do misoprostol você não precise mais de medicação, tipo, você usou essa medicação para deflagrar o trabalho de parto, mas depois que deflagrou, o seu corpo sozinho que vai, sem você ter que complementar esse processo com outras drogas. Qual que é a indicação, então, do uso do misoprostol? Ele é indicado em casos em que você precisa passar por uma indução e você tem um colo desfavorável, ou seja, dessas características, duro, grosso e sem nenhuma dilatação. Eu vou detalhar os outros métodos de indução nos outros vídeos, mas os outros métodos que existem é o método do balão e a ocitocina. A ocitocina ela não deve ser usada em colos que estão desfavoráveis.
Então, se você tem um colo que está desfavorável, você precisa usar de um dos dois métodos de melhora do colo, né? De preparo de colo. E esses dois métodos são o misoprostol ou o balão, que vai ser explicado em outro vídeo. Qual que é a contraindicação do misoprostol? Existem algumas contraindicações relativas. Então, alguns profissionais preferem não usar misoprostol em alguns casos de alterações fetais, como bebês muito pequenos, por exemplo. Mas isso não é uma regra, é só uma preferência de alguns serviços. Mas a contraindicação realmente do uso do misoprostol é que ele não deve ser usado em pacientes que tenham cesariana anterior. Então, se você já teve uma cesárea no passado, você não deve usar esse remédio para indução de parto. Ele pode ser usado em outras situações, como no caso de abortos, por exemplo, mas não para induzir um parto aí com um bebê vivo, grande, já com, né, na hora de nascer. Como eu disse, então, o misoprostol ele é colocado na maioria dos serviços a cada 6 horas na vagina e esse processo pode variar de 1 a 3 dias, a depender também do protocolo de indução do hospital que você vai estar realizando essa indução. É importante lembrar que essa medicação ela só deve ser realizada dentro do hospital, e então ela não é algo que pode ser feito em casa, aqui no Brasil, né? Então, se você for passar por uma indução com misoprostol, você vai ter que internar num hospital e fazer esse processo. É importante, então, saber que se você está internando para uma indução, essa indução, ela não quer dizer que seu bebê vai nascer logo, pode ser que dure dias o processo de indução, né, que você tá colocando esses comprimidos. E daí quando eu falo isso, muitas pacientes falam, nossa, mas então eu vou ficar sentindo dor 3 dias, 2 dias. Não, porque a partir do momento que o misoprostol ele fez o efeito dele, que é melhorar esse colo ou até deflagrar um trabalho de parto, a gente para o uso dele e daí sim que você vai começar a sentir as contrações, sentir coisas. Se você tá fazendo o uso do misoprostol e você teve necessidade de colocar o próximo comprimido, significa que você ainda não entrou em trabalho de parto. Então, todo esse processo de indução, você não está ainda sentindo contrações, você não está sentindo nada, né? O comprimido em si não causa dor, não causa nada. Se ele deflagrar o trabalho de parto, daí sim você vai ter as sensações do trabalho de parto e vai parar o uso do remédio, porque ele já fez o efeito dele. Deu para entender? Se vocês tiverem dúvidas sobre o uso do misoprostol na indução do parto, podem deixar aqui embaixo ou me mandar mensagem lá no Instagram que eu sempre respondo. E não esqueçam que tem um outro vídeo de indução e também mais pra frente vão ter os outros vídeos dos outros métodos de indução aí saindo nas próximas semanas. Então fiquem ligados, não esqueçam de ligar o sininho que daí vocês sempre ficam sabendo quando eu lancei um vídeo novo. E até o próximo vídeo.